Bom, para introduzirmos esse tema, primeiro precisamos saber quem foi Leonardo Fibonacci, que na verdade, Leonardo de Pisa, nascido em Pisa no ano de 1170, foi um importante matemático do continente europeu. Seu pai era um dos maiores representantes comerciais de todo o mundo, e graças à profissão dele, Leonardo acabou conhecendo as Índias Orientais, diversas outras localidades do nosso mundo. Lá na Índia, ele acabou conhecendo o sistema de algarismos índio-arábico, que ajudou muito a desenvolver essa pesquisa, porque na Europa, nesse momento, eles ainda só usavam o sistema de algarismo romano, que não possibilitava que Leonardo fizesse os seus cálculos e suas contas do jeito que precisava. Além do sistema novo de números, Leonardo também foi apresentado a um problema matemático da época, que consistia em que você deveria calcular de quantas maneiras diferentes você poderia encaixar fonemas curtos e longos em um poema em sânscrito. E a resposta consistia numa sequência que você já deve imaginar qual. Bom, então o que a sequência de Fibonacci consistia? A sequência de Fibonacci seria uma sequência crescente, infinita e composta somente de números naturais. Já a sua lei de formação ocorre da seguinte forma: a partir do terceiro número, o número seguinte será a soma dos dois anteriores, ou seja, 1, 1, 2. O terceiro seria a soma dos dois primeiros. Assim, seguindo com 3, a soma de 2 e 1, 5, a soma de 3 e 2 e por assim em diante. Bom, vamos para algumas propriedades do número de Fibonacci. A mais comum deles vai ser que o número de Fibonacci vai ser sempre formado pela soma dos seus dois números anteriores. Assim, por exemplo, 2 é formado por 1 mais 1, 5 é formado por 2 mais 3. Outra propriedade muito interessante vai ser que, se 10 é divisível por 5, então o 10º termo também vai ser divisível pelo 5º termo. Mas a descoberta mais interessante vai ser feita por Johannes Kepler, que ele vai descobrir que se você dividir dois números adjacentes, que no caso seriam, por exemplo, dividir 1 por 1, 1 dividido por 2, 10 dividido por 5, você vai chegar muito perto de 1,6. E esse resultado vai se aproximando até chegar em Φ, que é o número de ouro. O número de ouro, conhecido como uma das coisas mais fantásticas da matemática e da natureza, é representado por essa letra grega aqui, o Φ. O número de ouro, também conhecido como lei áurea, ou razão áurea, ou proporção áurea, é um número irracional que é esse númerozinho aqui, 1,6, 1,8. E o que consiste o número de ouro? O número de ouro é um número de ouro mesmo. Ele é um número que aparece em diversas coisas no nosso mundo, como na natureza, na beleza, na arte, na arquitetura, incluindo tribos gregos, romanos e egípcios. No corpo humano, por exemplo, nós temos a relação entre as falanges dos dedos. Os ossos dos dedos, eles seguem um padrão aproximado da sequência de Fibonacci, e cada segmento é cerca de 1,618 vezes maior que o anterior. Tem relação entre o seu antebraço e a mão. O comprimento do antebraço dividido pelo da mão também vai ser muito próximo da proporção áurea, e temos a altura do umbigo em relação à altura total, e que o umbigo ele divide a altura do corpo da pessoa numa proporção de aproximadamente 1,618. Temos a relação entre a largura da boca e a largura do nariz, em que em rostos harmoniosos essa proporção pode estar muito próxima do número de ouro. Temos a relação entre a largura dos ombros e a largura da cintura, em que em corpos sem dismorfia corporal proporcionais, essa relação pode se aproximar de 1,618. E também temos as proporções faciais, em que a distância, como a largura dos olhos, a posição das sobrancelhas e a altura do rosto, podem estar próximas da proporção áurea. Um padrão muito interessante na natureza são a dos girassóis, em que as sementes no centro do girassol descem em espirais, seguindo a sequência de Fibonacci. Temos as folhas e galhos, em que muitas plantas elas distribuem as suas folhas ao longo do caule em ângulos que seguem a proporção áurea, que consegue maximizar a exposição à luz solar. Temos a concha de Nautilus e também outras conchas marinhas que elas apresentam um crescimento em espiral
próximo da proporção áurea. Os furacões seguem uma forma de espiral que também se assemelham à da proporção áurea. Na parte dos animais, temos a proporção do corpo de alguns deles. A relação entre partes do corpo, como a posição dos olhos e do focinho em muitos mamíferos, segue também a mesma proporção. Nas borboletas, a relação entre a largura e a altura de muitas asas de borboleta se aproxima da proporção. Temos também em cristais e em montanhas. Em cristais, alguns minerais eles crescem em padrões geométricos que respeitam essa proporção. Nas montanhas e paisagens, muitas formações naturais, como falésias e ondas oceânicas, exibem proporções próximas ao número de ouro. Nas construções, nós temos exemplos muito antigos, como a pirâmide de Quéops, no Egito, em que ela tem uma razão áurea. A relação entre a altura da pirâmide e a metade da base é aproximadamente 1,618. O Parthenon, em Atenas, a fachada do Parthenon segue uma proporção áurea, em que a razão entre a largura e a altura do templo é aproximadamente 1,618. Em muitas catedrais góticas da Idade Média, como na Catedral de Notre-Dame e Chartres, eles usam a proporção áurea para definir a relação entre a altura, largura e disposição de colunas e vitrais. O Taj Mahal na Índia é que a relação entre a altura da cúpula e a largura do edifício segue a proporção áurea. Também, é claro, pode ser achado no topete do Trump, ou no Richarlison dando gol de voleio, ou no Cristiano Ronaldo dando gol de bicicleta. Então, para concluir, a sequência de Fibonacci e o número de ouro são conceitos muito importantes para a nossa sociedade. Como já foi dito anteriormente, o número de ouro aparece em diversas situações do nosso mundo moderno. Então, Anny, o que tem a dizer sobre isso? Realmente é um número que ainda ele intriga a matemática e a ciência, por a gente não saber certo como é que ele tem tantas aparições no nosso mundo e até hoje não se sabe muito sobre ele. Então, esse misticismo atrai muita parte de conhecimento, né? Por isso que é um assunto tão interessante. Obrigado pela sua atenção.